duas personalidades aqui. E assim, é incrível receber o Julinho aqui, porque eu o conheci através do Marketplace. Só que Marketplace tá infestado de guru na internet, falando que você vai ganhar dinheiro, vai ficar milionário. E o Julinho é a prova do empreendedor raiz, e trouxe aqui o pai dele e vai contar um pouquinho aqui pra gente que empreender não é essa novela toda que a gente vê na internet. Obrigado, Julinho. Obrigado, Júlio. É um prazer receber vocês. Vou começar pelo seu Júlio. Conta um pouquinho aí, seu Júlio, da sua história, como que começou a J na Cal, a sua história, como é que o senhor foi parar na J na Cal, como que ela começou, mas um pouquinho antes também, claro, né? Eu sou engenheiro civil. Eu trabalhei muito tempo em consultora, construindo refinaria, indústria de automóvel. Inclusive, eu morei no Rio Grande do Sul, onde o Julinho nasceu. No Rio Grande do Sul, ele nasceu no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 8 anos lá no polo petroquímico. Fiquei 8 anos lá. Quando eu voltei do polo petroquímico, aí eu ainda trabalhei aqui em São Paulo, viajando para o Nordeste, por uma empresa que mexia com... Uma firma muito grande, mexia até com plataforma de petróleo. Eu trabalhei lá em Chova, na plataforma de petróleo, né? Ficava lá alguns dias no alto mar, depois voltava. Aí chegou um ponto que teve a crise na indústria civil, né? Então eu acabei saindo da consultora. Aí o meu sogro deu a ideia de eu montar uma loja. Eu nunca mexi no comércio na minha vida. Só que na época a mãe dele gostava de comércio. Aí nós montamos uma loja de ferragens, era ferragem. Então a gente vendia de tudo lá, desde panela, você nem imagina o que a gente vendia, né? E as coisas começaram a crescer, aí eu montei uma construtora também. Em paralelo, então, né? Em paralelo. Aí chegou um ponto que eu não conseguia mais tocar construtora, né? Aí eu tinha um sócio arquiteto, então eu vendi minha parte. Vendi minha parte, não. Acabei saindo da construtora e levei um amigo meu para ser sócio, né? Aí eu acabei me desvinculando da construtora, aí só toquei a loja. Mas foi uma época muito difícil, porque eu não entendia nada de comércio, não tinha nem ideia como funcionava. Mas a gente vai acabar aprendendo, aí a gente tocou mais ou menos durante uns 15, 20 anos desse jeito. Aí começou a notícia de sites, computador, eu não tinha nem ideia como mexer com essas coisas. Aí até ele com 17, 18 anos, pai, eu vou trabalhar com você aí. Mas no começo eu não gostei muito, né, dele vir, porque ele é muito jovem e tal. No começo deu alguns problemas, mas depois ele começou a gostar das coisas. E ficou até hoje 20 anos, né, Juninho? 21. Mas 20... isso foi em 2003 ainda. Então, antes disso, nós passamos muito sufoco. Porque mexer com uma loja de ferragem, ainda mais numa rua onde a competição era muito grande. Onde que é? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, ali na Paz Leme. Então, naquela época, os 2 centros maiores era o gasômetro, que era a referência de tudo quanto é ferragem, madeira, era o gasômetro, e logo em seguida era a Paz Leme, onde tinha as madeireiras grandes e lojas de ferragem. Então, no começo foi muito difícil para a gente era muito pequenininho, então para conseguir sobreviver foi uma luta danada, né? Mas devagarzinho a gente foi crescendo. E até que uma época começou esse negócio de computador, eu não tinha nem ideia como é que funcionava esse negócio. Aí ele começou a aparecer na loja, pai, tem que mexer com isso, ó. Ele sempre falava assim, ó, precisa controlar melhor as coisas, o computador resolve tudo, levantamento, estoque, pagamento. Mas isso aí levou, até hoje a gente não consegue regularizar essas coisas, né? Você vê que ele está há mais de 20 anos. É uma coisa muito difícil mesmo com computador, essas coisas, tá certo que melhorou muito, né? Senão a gente também não ia conseguir sobreviver hoje, né? E como é que fala? A construção civil teve uma fase muito boa na época, por isso que eu também eu achei estranho eu sair da construção civil. Eu peguei o auge da construção civil naquela época, né? Então, quem era engenheiro
principalmente quem trabalhava Isso era quando, seu Júlio? Hã? Isso era quando? O auge aí que o senhor está falando? Década de 80, Sim, final sim. de década de 70, 80, 90. Quantos mil peão tinha na obra lá? Fala aí. Eu quando trabalhei lá no polo petroquímico da Copesul, no total, somando todas as empreiteiras, tinha 40 mil peões trabalhando naquele canteiro lá. Era igual ao Itaipu. A empresa onde eu trabalhava era uma empresa grande, nós tínhamos 4.500 peões lá dentro. Era grande, é uma obra grande. Eu fiquei 8 anos lá dentro, imagina. Não. Hoje não tem obra que você fica 8 anos dentro. Então, e na época foi muito bom. A gente não pensava em fazer outra coisa senão tocar obra. Aí eu andei para esse Brasil inteiro tocando obra, né? Mas depois cansa também, né? Aí começa filho pequeno, ele nasceu no Rio Grande do Sul, né? E- Você também, né? Não, sou de Minas. Ah, é verdade, é mineiro. Sou de Minas. Mineiro? Sou de Minas, é. Então, eu trabalhei numa firma mineira, construindo uma fábrica lá no Paraná, chama Volvo. Eu trabalhei na M. Roscoe. Sim, conheço. É uma firma grande, Sim, né? sim. Né? É uma firma muito boa, mineira é uma firma muito boa. E foi uma fase naquela época, a construção civil pesada foi muito bom para a gente, né? Então, hoje tem mais engenheiro do que gente. É, Você vai numa obra e tem mais engenheiro do que carpinteiro, né? é. Então, naquele tempo, o engenheiro era valorizado, era bem valorizado mesmo, né? Então, a gente tinha um padrão de vida boa até. Mas aí, quando eu voltei para São Paulo, aí comecei a trabalhar aqui, eu coordenava várias obras do Nordeste, aquilo foi desgastando, sabe? Então, a construção civil foi caindo, então começou muita... Na própria firma onde eu trabalhei, começou a cair muito, aí acabei saindo. Aí eu montei uma firma e montei essa loja de ferragem, que inclusive era o avô dele que me ajudou a montar, ele que deu a ideia de montar o comércio, né? E eu falar a verdade, eu fui contra. Agora, minha ex-mulher, mãe dele na época, que gostava de comércio, né? Então nós montamos, foi um sufoco danado, mas a gente tem que dar graças a Deus que a gente começou daquele jeito. E foi crescendo. Começou pequenininho, como é que era? Pra você ter uma ideia, ali onde a gente estava na Paz Leme, a gente começou com uma porta, e em 20 anos, mais ou menos, 25 anos, nós tínhamos 8 lojas ali, um grudado na outra. Eu peguei a Rua Paz Leme e a Rua Pinheiro, a Rua Butantã. Então ficou uma área de mais ou menos 2.000 metros quadrados. Só que depois de uns 10 anos, veio a desapropriação. Sim. Então nós perdemos toda aquela área lá, né? Aí onde deu a confusão com a gente, aí então a gente mudou onde está hoje, até hoje lá. Nós temos uma área de 800 metros quadrados, né? Tem uma área de 800 metros quadrados. Então nós chegamos a montar loja no gasômetro e ali na Rua Alvarenga. Mas aí por custo muito alto, acabamos fechando. E aí onde ele entrou com o negócio de Mercado Livre, eu sempre fui meio contra esses negócios de site, pagamento em cartão, porque eu sempre ficava escutando, leva muito cano, mas ele foi teimoso, ele insistiu e começou a se aprofundar no Mercado Livre. No Mercado Livre, no começo, para a gente foi muito bom. Eu era meio contra, mas tenho que reconhecer que foi muito bom, porque nós éramos os primeiros a ter entrado no Mercado Livre. Uhum. Então, hoje está meio complicado, né? Mas foi bom. O Mercado Livre foi muito bom para a gente, né? A gente ficou muito conhecido também, né? Sim. E aí, Julinho, como é que foi entrar lá na empresa? Conta agora do seu ponto de vista aí. Sei lá, novo, Cara, meu pai engenheiro, construtora, loja, o que eu vou arrumar? Eu comecei em 2003. Nessa época eu já tinha... Desde cedo eu comecei a mexer com eventos, né? Organizava eventos, a gente fazia algumas baladas em São Paulo, começou a fazer festa de formatura. E aí eu montei uma empresa junto com um amigo. E aí a gente, em 2001, 2002, a gente fez a maioria das formaturas dos colégios de São Paulo. E aí foi quando chegou em 2003, ele teve um problema de saúde.
E aí ele me chamou para dar um suporte na loja, acabou ficando em casa quase 6 meses sem poder ir para a empresa. Cara, eu odiava ir para a empresa, né, porque Eu acho que trabalhava na noite. foi quando eu machuquei o joelho. Foi no Eu joelho. fui metido a jogador de tênis, estourei o menisco. Aí eu tive que... Ele teve que operar tudo, né? Aí, cara, ia pra loja. No primeiro momento, ficava só matando tempo lá. E dava umas tarefas pra fazer que, cara, sinceramente eu não gostava. E eu trabalhava na noite, então... Trabalhava de madrugada, à noite e passava lá na loja. Só que chegou um determinado momento que tinha que tomar decisão, porque ele também estava vendo... Vamos continuar com o negócio, não vamos continuar. E aí eu acabei saindo da sociedade que eu tinha com esse amigo que era da agência de eventos e acabei entrando na empresa, né? No primeiro momento, quando eu entrei na nossa empresa, eu estava terminando faculdade de marketing e, cara, o logo, né? Lembra, pai? O logo era um logo preto e branco, que é o símbolo da empresa, né? JN, o símbolo da... E parecia o logo do Jornal Nacional na época, né? Que acho que ele copiou o logo do Jornal Nacional, era horrível, um logo antigo, aqueles antigos. E eu falei, puta, temos que mudar, vamos revitalizar isso daí. Fizemos uma mudança, né? Deu uma puta mudança na cara. E na época a gente chegou a... Foi a primeira vez que a gente pensou em começar a pedir verba para fornecedor para ajudar, né? Então eu vim com essa ideia, eu falei, pai, vamos fazer uns folhetos? A gente nunca tinha feito folheto. E aí ele... Lembro que na hora ele falou, não, folheto, eu não vou bancar isso aí, não sei o quê. Eu falei, não, e se a gente conseguir esse dinheiro com o fornecedor? E aí eu lembro que a gente fez um primeiro folheto A4, eu que fiz no Photoshop, no Corel lá, né? E aí eu dividi, sei lá, em quatro espaços, vi o valor que quanto ia custar, acho que era, sei lá, R$500 para fazer um milheiro lá. E aí acabei falando com os fornecedores, ofereci e conseguimos vender. Aí eu falei, ó, pai, olha aí, ó, conseguimos vender o primeiro. E aí, nisso que a gente fez o primeiro, outros fornecedores começaram a vir e falar, eu também quero participar, eu também quero, por que não chamaram? Cara, a conclusão, a gente passou a ter um tabloide de mais de 100 páginas só de fornecedores lá dentro. Você fez um marketplace ali já Virou. Começou offline. Então, na época era uma novidade, sabe? Eu nunca tinha pedido nada para fornecedor, sabe? Aí, a partir dessa maneira que ele fez, aí na festa de fim de ano, aí eu comecei a pedir verba não, brindes, para dar para os funcionários. Então eu consegui até televisão, consegui. Então, porque a gente era comprar um volume muito grande de vários fornecedores, então para eles fornecer uma televisão, como é que chama aquele negócio? Fax, né? Fax, tinha então, fax. na época era uma novidade, fax, sabe? Hoje acho que vocês nem sabem, né? DVD. Então a gente conseguia, então chegar no fim do ano, nas festas que a gente fazia, alugava um sítio, então a gente devia ter na época, sabe, uns 50, 60 funcionários, e aí chamava a família. Aí o cara da família, da funcionária, chamava o vizinho. Então, no começo a gente nem ligava para essas coisas, se via vizinho, não, mas juntava umas 150, 200 pessoas. Então, para fazer churrasco para eles todos, a gente alugava ônibus, e a gente sorteava brinde para todos os funcionários. Então, foi uma época boa, né, Dé? Foi uma fase que a gente estava começando um crescimento legal. E a gente até então, a gente estava começando, eu entrei e comecei a fazer um primeiro site institucional. Uhum. E não tinha venda lá dentro. E aí eu comecei a olhar um pouco do Analytics, né? Olhar para ver onde está vindo o movimento das pessoas para dentro do nosso site. E isso foi em 2004, 2005. Eu comecei a perceber que tinha um site que estava mandando pessoas para dentro do nosso site. E esse site chamava Guia do Marceneiro. Era um fórum. Não tinha Facebook, não tinha nem Orkut, não tinha nada. Era um fórum Guia do Marceneiro. Aí eu entrei nesse fórum, me cadastrei e eu achei o tópico lá onde o pessoal perguntava sobre uma ferramenta e os caras falavam, vai nessa loja, segue o site. E os caras entravam lá. E era uma ferramenta que a gente mesmo não vendia tanto na loja, mas era uma ferramenta diferente. E aí eu entrei nesse fórum, cara, era bem movimentado lá. Quem é da antiga, quem é desse ramo de marcenaria, com certeza conhece esse fórum, porque foi o mais famoso que teve. E aí eu entrei, e aí no primeiro momento eu falei, olha, tudo bem e tal. Ó, quem precisar comprar essa ferramenta, fala comigo.
Nessa que eu mandei essa mensagem, o dono do fórum já veio lá e mandou uma mensagem direta Sai para daí. mim e falou: ó, seguinte, para você falar aqui dentro, você vai ter que Vai pagar. Vai ter que pagar. Eu falei, porra, mas não tem nem patrocinador, nada nisso aqui. Eu falei, tá bom, mas e aí? O que a gente pode fazer para fazer parceria? Não tinha patrocinador. Aí ele passou o valor, eu falei, cara, vamos, acho que tá dentro, vamos pagar. Tipo, sei lá, vamos falar, era R$ 1.000 por ano, sabe? Um negócio assim, tá certo que era 2004, 2005, mas era um valor, assim, se fosse falar uma moeda de hoje, era bem... Se pagava, era se justo. pagava. E, cara, assim, começamos. E aí, nesse negócio que a gente começou a fazer essa propaganda, aos poucos, pegamos fornecedores nossos e começamos a levar para dentro desse fórum também para patrocinar. No final, tinha Makita, tinha Starrett, tinha uma porrada de outras marcas grandes patrocinando um fórum na internet. E aí a gente promovia uma série de eventos. Então, a gente pegava o pessoal, tinha pessoal do Brasil inteiro ali. E aí a gente falava, pessoal, ó, a gente vai fazer um ponto de encontro nesse sábado lá na loja. Cara, lembra, pai? Lotava. Tipo, lotava assim, mais de 100 pessoas na porta da loja. Era cara que vinha do Paraná, cara que vinha do Rio de Janeiro, só para ter um encontro com o pessoal. Porque não tinha... muitas lojas no Brasil não tinha as ferramentas que a gente tinha naquele momento. E não tinha quase internet, né? Assim, forte. Então, site de ferramenta eram poucos. Não tinha visibilidade fora. Então, era tudo novidade. O pessoal vinha de longe para ver isso. E a gente fazia treinamento, fazia sorteio, fazia café da manhã. E a gente começou a fazer, nessa época, treinamento. Então, toda terça e quinta à noite, a gente começou a promover treinamento à noite na empresa. Né, pai? Então, a gente colocava, ó, daqui 3 semanas vai ter um lançamento, linha de serra circular lá na empresa de noite. E era treinamento para funcionário ou era para quem quisesse? Para quem quisesse. Quem quisesse. Quem quisesse. Geralmente eram marceneiros. Eram clientes que compravam da gente. Então, o próprio balconista avisava eles vinham à noite lá. A gente oferecia um café, um lanche para eles ficavam... E o próprio funcionário por exemplo, principalmente a Makita, que fazia essas coisas, ele mandava a profissional especializado em mexer com ferramenta. Levava o time deles, promotores. Então ficava o nosso time, todos os vendedores, ficava o pessoal de estoque que queria aprender também. E, cara, ficava 40, 50, 60 pessoas numa cadeira de plástico no meio da loja, num calor do inferno, porque não tinha ar-condicionado, porta fechada por causa desse seguro, né? Porque ficava das 6 da tarde até as 10 da noite. E o pessoal adorava. Era na prática ali, fazendo exercício, tal, treinando, mostrando, e depois a gente fazia as vendas. E na época a gente também filmava os treinamentos. E o pessoal, depois de 2 semanas, ele poderia voltar para pegar o DVD dele. Ah, legal. Para mostrar. Para levar. E aí esse DVD, por exemplo, o treinamento... Era certificado. Para certificar. O treinamento foi de Tupia. Cara, a gente usava esse DVD do treinamento para quem comprasse a Tupia dali para frente ganhava o DVD. Cara, quanto custava para gravar uma mídia de DVD, né? Então, a gente usava todos esses eventos que a gente fazia. Então, a gente começou a fazer evento na loja, a gente fazia evento nas fábricas, vamos fazer um evento lá na Bosch, vamos fazer na Makita, vamos fazer na Star. Então, a gente levava esse pessoal. Cara, quem botar um Google aí, olhar lá, vai ver lá JNacal, JNacal, Guia do Marceneiro, Julinho, Makita. Lá no Google eu acho, então. Acha, no YouTube vai achar. E a gente fazia vários eventos nas fábricas, fazia evento também no Rio de Janeiro, fazia evento em Brasília, a gente fazia muito evento em Brasília, que tinha um membro desse Guia do Marceneiro que tinha um espaço, um sítio em Brasília, e ele cedia esse espaço. Cara, eu ia com a caixa cheia de ferramenta. O meu intuito não era ir lá vender. O intuito era levar os produtos para os caras verem e aí nisso fidelizava, né? Então o pessoal ficava preocupado. Falei, Juninho, você vai até lá, vai levar os negócios, mas e aí? Será que vai gerar venda? Eu falei, cara, a venda vai ser consequência. Porque só do fato do cara ver que a gente está saindo de São Paulo, estamos indo até Brasília, levar todo, fazer, sabe, dar um suporte, fazer um café, fazer um churrasco, fazer um negócio para a turma, e aí dar a oportunidade para eles treinarem, sabe, testar o produto ali, que eles nunca viram. Cara, esses caras, depois na outra semana, ligavam e falavam, Julião, quero comprar aquela máquina. Então, eles meio que fidelizavam. Eles falavam, para que eu vou comprar de outro se eu fui muito bem atendido ali? Então, isso fazia com que a gente trouxesse esse público muito fidelizado para a empresa. E você chegou a fazer quantos eventos desses? Cara, em Brasília foram mais de 10 desses em Brasília. No Rio de Janeiro, acho que foram 3 ou 4.
Na JNK, na loja a gente fez muito, né? Entendi. Então você movimentou quantas pessoas numa brincadeira dessa aí? Cara, nesses eventos, e assim, eram umas 60, 80 pessoas em cada evento desse, que não tinha custo nenhum, cara. O cara simplesmente aparecia. Agora, um evento que a gente fez foi em 2009, 2010, foi quando a gente fez 25 anos. Tem um vídeo na internet também, que é o Mega Workshop que a gente fez. Era o aniversário de 25 anos da empresa. A gente alugou um espaço aqui em São Paulo, na Marginal, um espaço grande, e a gente levou 2.000 pessoas em 2 dias. Não. A gente fez uma feira da empresa. Interno era estantes e fora era outdoor, que o pessoal podia testar as máquinas lá, tudo. Refeição gratuita para a galera, tipo gincanas, e tinha uma loja que a gente montou lá dentro com preços especiais, né, de comemoração de 25 anos. Então a gente trouxe o pessoal, né, tinha van trazendo do aeroporto e rodoviária, transporte gratuito para esse evento. Cara, era assim, começava às 8 da manhã, terminava às 8 da noite. E aí o pessoal, a gente inventou um negócio que no crachá tinha as bolinhas, tinha os nomes de cada fornecedor. Então, o Daniel ia lá no evento, ele tinha que passar em cada stand, escutar 5, 10 minutinhos da explicação do que aquele stand está querendo propor, fazer uma marcação para pegar a bolinha. Para você no final pegar para participar do sorteio que vai ter no final do dia. Ah, que legal. Então, porque tem stands lá que o cara olha e fala, puta, esse negócio chato aí, às vezes não é tão interessante, mas pro cara também já é de graça? Já foi? Não, cara, o pessoal já montou lá o evento, né? Sim, fala, vai lá, vai visitar o cara, vai escutar o que ele tem para falar. Então, foi legal que satisfez todo mundo ali no evento, que, né, todo mundo foi visitado e foi bem bacana. Então, esse evento marcou bastante pra gente aí. E foi o lançamento nesse dia do novo site nosso, que a gente lançou. Né? Então... Nessa época nem Mercado Livre existia ainda. Não, existia, sim, a gente não vendia. A gente não vendia, né? A gente não vendia no Mercado Livre. E aí, isso 2009, né? Então... a gente lançou novo site. Então, o Mercado Livre foi aparecer para a gente só depois, lá para 2016. Mas assim, então foi aí que a gente deu um boom, cresceu bastante. Em 2010, a gente foi eleito, ganhamos entre os primeiros do ranking nacional das lojas de material de construção, né, eleito por cliente e fornecedores. A gente apareceu em muita mídia, a gente começou a aparecer muito por conta do site, por conta... de vários eventos que a gente estava fazendo, e a gente acabou participando bastante. Nessa época a gente tinha 45 mil SKUs. Então, assim, era bastante item. Lembra, pai? Tinha senha para ser atendido na loja, né? Então era um negócio incrível ali, né? Então a pessoa ficava mais de 1 hora para ser atendido dentro da loja com senha para poder comprar uma ferramenta ou comprar uma ferragem. E aí foi o nosso momento de glória ali, que nessa época, entre 2009, 2010 e 2011 ali. Sim. Nós tínhamos, acho que 12 balconistas para atender na frente e tinha 3 gerentes. E não dava conta. Os caras, muitos clientes me conheciam já há muito tempo. Chegava lá na loja, fala para o seu Júlio pagar um café para a gente. Então eu saía com eles para tomar um café. A reclamação direta. Seu Júlio, o senhor tem que mudar esse negócio aqui, porque a gente é cliente antigo, não pode ficar esperando tanto tempo, né? Porque tinha ordem de chegada, mas depois eu comecei a mudar um pouco, porque como tinha senha, então eu falei, clientes antigos, vamos dar uma certa preferência, porque os caras gastavam pra caramba. Então foi criado, por exemplo, eles telefonavam antes, normalmente para o balconista de preferência, então eles já separavam a mercadoria, então quando ele chegava, praticamente já estava tudo pronto, eles saíram, ele não perdia muito tempo. Porque aí foi até bom fazer isso, sabe? Dar uma certa preferência para os... O cara era cliente há 20 anos da gente, né? E o que mais que o senhor fazia para melhorar a qualidade do atendimento? Então, era uma loucura lá, sabe? Nossa Senhora, saía briga. A gente tinha um gerente que ele chamava Seu Gastão. Esse cara foi um mito. Mas por quê? O que arrumou? O seu Gastão, nessa época que meu pai ficou doente, o seu Gastão, ele foi gerente, era um dos profissionais no mercado mais reconhecido que tinha em São Paulo. Fora de São Paulo, muita gente conhecia ele. Ele trabalhava numa das melhores lojas do mercado.
durante anos. Nessa época ele tinha 70 e poucos anos Acho já. que tinha 70 anos já. Então, ele já estava... 70 anos. E aí meu pai estava doente, meu pai ficou sabendo que ele estava saindo de uma empresa. E talvez ia fosse se aposentar com 70 anos. E aí meu pai chamou ele para ir até a casa dele. E aí lá meu pai conseguiu convencer ele de vir trabalhar para a gente. Então, até hoje eu não entendi por que ele aceitou vir trabalhar comigo. Porque, em vista da loja que ele trabalhava, nós era uma lojinha pequenininha, né? Aí ele, no fim da conversa da gente, aí expliquei que a ideia como ia montar a loja, como é que ia funcionar. Aí ele virou para mim: eu vou trabalhar para o senhor, seu Júnior. Nem perguntou salário, não perguntou nada. Só que ele, com 70 anos, né? Olha, era uma coisa admirável esse homem aí. Ele não chegava atrasado um dia. Durante todos os anos que ele trabalhou, mais de 15 anos com a gente. Não, 23 anos. 23 anos. Ele nunca chegava atrasado. Nunca chegou atrasado. E ele era o gerente geral da empresa. E ele abria a loja às 6 horas da manhã. A loja só abria às 8, oficialmente. Só que ele chegava às 6 e a gente colocava, meu pai deixava alguns funcionários por segurança para ajudar ele. Por que ele queria chegar cedo na loja? Porque ele queria deixar a loja arrumada para os clientes que iam abrir às 8 horas. Então, para ele é assim, é inadmissível chegar e ter sujeira na loja. Então, ele queria deixar a loja arrumada, né? Então, ele chegava cedo, ele nunca teve nenhum banco para ele sentar. Nem mesa. Nem mesa. Ele não queria isso. Meu pai queria dar a mesa para ele, mas o negócio dele era assim, balcão. Era um senhor baixinho, né? Carequinha, então ele ficava em pé o tempo todo e fazia fila de fornecedores para ser atendido por ele. E atendimento era assim, na frente de todo mundo. Então ele chegava, pois não, vamos lá, mostra o produto. Se ele chegasse lá, Julinho, senhor Gastão, estou trazendo aqui esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido, ele vai lá e vai fazer umas perguntas. Tá, mas ele é Bluetooth, o que é, não sei o que, tal. Se você não sabe responder, ele... Tá bom, Daniel, é o seguinte, você vai aprender como é que funciona e você volta outro dia para você poder me explicar como é que... para você poder me vender o negócio. Então, ele conhecia muito bem a maioria dos produtos e ele queria também, para comprar, ele queria saber o que a pessoa sabe vender para ele, né? Então, e aí ele... E uma coisa que eu aprendi com ele, porque desde que eu comecei na loja, meu pai sempre falou assim, você fica colado no seu Gastão. Então, eu passava o dia inteiro no começo, era a sombra dele, né, para ver o que ele fazia. E aí eu aprendi a fazer as contas na calculadora como ele fazia. Então ele pegava a calculadora, ele não usava vírgula. Por que ele não usava vírgula? Porque o Daniel chega aqui e fala, senhor Gastão, isso aqui custa R$10. Tá, tem o quê? Tem IPI, tem não sei o quê? Então ele pegava e fazia a conta na frente de todo mundo ali. Para você não souber quanto que ele está colocando de margem, né? Na época era, na verdade, markup, que a gente trabalhava com markup na época, para não saber como ele está fazendo, ele fazia rápido e sem vírgula. E aparecia um número gigante. Então você não... Cara, ele fazendo a conta, você se perde, você não conseguia entender. Então ele fazia exatamente isso para você não entender que conta que ele está fazendo para poder jogar no preço de venda. Sim. Porque ele ficava trabalhando ali, eu não tinha mesa. Então os caras ficavam conversando, ele ficava ali, pegava, fazia e tal, e seguia. Então ele atendia todo mundo. Ele trabalhava com lápis desse tamanho, assim. Ele tinha mania, não sei, de lápis tudo apontadinho e tal. E uma coisa que ele fazia, assim, todos os produtos da empresa a gente não tinha ainda, não estava com sistema. Então, o máximo que o computador tinha era para imprimir tabela de preço. Só que ele não queria que a gente imprimisse tabela de preço. Isso aqui é R$10 e tal. Ele fazia todos os preços no mostruário à mão. Então, ele tinha uma letra excelente, uma caligrafia animal, parecia cartunista, né? Então, ele escrevia lá, pegava a linha e colocava. Número 1, chave de fenda, tal. Aí do lado tinha para ter o preço. Ele colocava o preço. Quando você tirava aquele papelzinho, descolava do negócio, ficava dentro de um saquinho, bonitinho para não sujar, tinha uma dobra atrás. O que tinha nessa dobra? Tinha letra. Tinha lá PR, por exemplo. O que era PR? Aí você olhava várias letras. Era número. A palavra Pernambuco é de 0 a 9. Então, ele colocou 0 é P, 1 é E, R. Então, ele memorizava, para a pessoa não saber qual era o custo, ele colocava código.
Então, ele sabia que aquele produto custava Ele 13 podia dar reais. desconto, sabia tudo. Então, porque você chegava lá, dá para fazer seu gastão, só que ele, só um minutinho, pegava lá, virava. Ele não queria que ninguém soubesse quanto ele está pagando. Então, ele colocava esses códigos. E o mais incrível, eu nunca vi ninguém fazer isso. Ele fazia conta de matemática com letra. Então ele pegava o P, R, E, N, P, sei lá, e multiplicava. Cara, eu tentei fazer várias vezes, eu olhava assim e falava, porque ele já fazia isso. Dos 70 aos 93 que ele trabalhou lá com vocês. 70 a 93. E aí ele só parou porque os filhos dele pediram muito que ele parasse, que a gente dispensasse ele, porque ele não queria parar. Então ele morava ele, a esposa, e aí ele já estava muito velhinho, sabe, pele bem fina. Ele andava no estoque, ele voltava, ele não percebia, sangrando assim, porque ele batia na prateleira, né? E arranhava, cortava cabeça. Ele queria ficar subindo escada, ele subia escada lá em cima, subia nos estoques. E aí, pô, imagina, 93 anos andando, e a gente com risco de acontecer alguma coisa, mas ele vamos dizer, era respeitado por todo mundo. Só que a família queria que chamou meu pai e falou: olha, precisamos muito que vocês... A família não consegue fazer com que ele pare. E aí vocês vão ter que dispensar. Ele ficou bravo quando eu dispensei ele. Nossa. Ficou bravo? Eu fico vendo hoje pessoal com dificuldade de contratar, RH, burnout, um monte de mimimi. Nunca vi ele Seu doente. Júlio contratou um senhor de 70 nunca, anos. Eu nunca vi ele chegar atrasado e vir doente. Nunca teve burnout? Nunca teve. Ele nunca ficou afastado da firma por doença, nada. Então, eu saía todo dia com ele para tomar café. Ele não saía com ninguém para tomar café, só saía comigo. Você vê que gozava? Os vendedores, representantes, convidaram ele para tomar café, ele não ia. Então, eu sabia que ele gostava de tomar café. Ele com essa idade, ele gostava de tomar café. Às vezes, eu e o Julinho levava ele para comer churrasco. Comia churrasco, tomava cerveja e tomava vinho ainda. Danado. Ele tomava vinho todo dia, ele falava. Todo dia ele tomava vinho com a esposa. 93 anos. Então, mas ele era forte mesmo. Tá. E assim, tem muita história dele, né? Tem uma das coisas que a gente fala até hoje lá dentro da empresa, pro pessoal, né? E quem escuta acha que é mentira. Por exemplo, lembro que chegava, na loja, a gente fazia o fechamento de caixa antigamente, né? Era tudo manual, as coisas. Então, ia fazer o fechamento de caixa, as meninas ficavam às vezes mais de 1 hora para bater o caixa. Aí vinha lá, beleza. Ó, Julinho, tem um cartão aqui que o seu Gastão passou R$300. O que é isso que o seu Gastão passou R$300? Ele passou o cartão dele R$300, ele pagou. O que é? Vê com ele. Aí no dia seguinte eu chegava pro seu Gastão. Seu Gastão, o que é esses R$300? É o seguinte, teve um moço que passou aí outro dia, que é marceneiro, todo mundo conhecia ele, era amigo, ele queria ajudar. Ele falou, eu fiz fiado para ele poder pagar para mim, sei lá, essa semana. Como ele não passou, eu estou pagando. Então, ele pagava. Teve uma vez que ele passou o cartão e, assim, era um valor mais alto. E aí ele falou que era porque ele tinha errado a conta de venda. A margem tinha dado negativa. Ele disse, viu? Ele errou. Aí eu fui atrás. Eu falei, seu Gastão, deixa... Ele não conseguia entender. Eu falei, eu errei. Eu também não estou entendendo, Julinho, mas eu errei. Eu paguei 200 e vendi por 180. Tá errado. E aí eu fui ver. Investigar, tal. Era o fornecedor que tinha emitido a nota errada. Ele tinha calculado, vendido antes. Quando chegou a nota estava com preço errado, mais alto. E aí, mas assim, ele não é alguém que vai lá e fala, seu Gastão, o senhor errou, tem que pagar. Ele assumia antes de qualquer coisa. A gente tinha que ficar brigando para ele que isso não é culpa dele. Então, eu nunca tinha visto isso aí antes, né? E hoje em dia você fica vendo essa turma que vai contratar, essa dificuldade, é tanta discussãozinha, tanta... E aí você pega um caso desse aí, então, senhor de 70 anos. Tem várias histórias dele. Tem uma história na época que ele pagava, depois que eu descobri, né? Ele pagava pastel para todo mundo. Toda quinta-feira ele mandava comprar uns 15, 20 pastel. Então, para dar para os funcionários. Né? Aí as coisas começaram a aumentar, aí funcionário sabe como é, deu um pé, quer duas, né? Então aí eu percebi que estavam comprando muito pastel e tudo na conta do seu Gastão. Aí quando eu saí para tomar café com ele, aí perguntei do negócio do pastel, né? Então, aí eu proibi ele de comprar pastel para funcionário. Aí inventei uma desculpa, porque os caras estavam sujando tudo. Não, mas teve um motivo, né? Lembra? Porque teve alguns que pegavam 2, 3 pastel. É assim, tinha lá, quantos funcionários tem? Tem 70.
Então, o pessoal passava todo dia vendo lá. Daniel, quer pastel? Quero. Quer pastel? Quero pastel. Aí ia lá passando. Só que daí, toda quinta-feira, ele comprava 70 pastéis. 70. Aí um dia comecei a reparar que tinha fulano. Daniel, você comeu pastel? Não. Você comeu? Não. Falei, como que tu... Se ele não comeu, como tá comprando 70 pastel? Então, o pessoal começou... Aí eu fui atrás. Tinha cara que tava pegando pastel a mais, porque o outro não tava comendo... E ele tava bancando um para cada um. E tinha cara que tava comendo 4, 5 pastéis. E os caras estavam abusando disso aí. Aí fomos lá, meu pai foi lá e corta. Então, e o seu Gastão ele é da época do Marketplace lá, Julinho? não, ele não chegou. Ele não chegou a pegar essa época, né? Então, Ele odiava computador. Ué, mas ele, querendo ou não, já foi um professor para você começar ali, né? Já pegou algumas coisas ali do... Então, tudo as coisas de ferramenta que nem ele está sabendo, o seu Gastão que ensinou ele, porque na época tinha certas coisas que o Julinho odiava mexer, né? Mas aí ele começou devagarzinho, assim, ficar em contato com o seu Gastão, começou a gostar de ferramenta. É a coisa que ele mais gosta até hoje, é mexer com essas coisas de ferramenta, né? Então... Aí passou a época, o seu Gastão, tudo, a gente cresceu. E aí foi em 2011, quando a gente estava no nosso melhor momento, a gente estava com uma loja principal nossa, que é essa que tinha 2.000 e poucos metros quadrados lá. E aí na mesma rua, a gente cresceu muito espaço nosso de ferramenta. E a gente foi lá, na época se comprava ponto, comprou um ponto na rua e montamos uma segunda loja que era unidade só de máquinas. Então a gente estava com a loja de ferragens e a loja de máquinas. 70% do nosso faturamento estava na loja de máquinas, 30% na loja de ferramenta. 70% na loja que era ferragens e 30% na de máquinas. Estava crescendo ali. Aí chegou um determinado dia, o oficial de justiça veio, entregou na minha mão a ordem que a gente tinha que sair de lá, que ia ser desapropriado. Ia ser feita uma praça. A gente entrou com o advogado e conseguimos brigar por 45 dias. Ou seja, do nada, perdemos 70% do nosso faturamento. Né? E tinha mais de 70 pessoas nessa época, nessa loja, mais os da outra loja lá. E aí, de uma hora para outra, a gente perdeu 70%. Começamos a tentar trazer coisas para outra loja, só que a loja estava montada, não tinha onde colocar 45 mil itens daquele lado. Aí meu pai tinha a casa da minha avó que estava vazia, ali próximo, e começamos a socar as coisas para dentro da casa dela para guardar, cara, botando na caixa e tirar, porque o caminhão, o trator ia passar daqui 45 dias. Só que nesse meio tempo que a gente começou a ser desapropriado, veio a prefeitura. Numa segunda-feira a gente chega na loja, a gente vê um buraco de ponta a ponta e uma faixa na rua, que a rua ia ser desapropriada. Interditada. A rua estava interditada porque ia fazer um corredor de ônibus. Te deram espaço, te deram prazo, mas quebraram a rua. Por 6 meses. Não tinha 1 metro para sair na frente da loja, né, pai? Não tinha como passar carrinho. Assim, não tinha como chegar um caminhão na frente da loja para a gente encher, jogar as coisas. Então, assim, numa hora para outra a gente perdeu 70% do faturamento e perdemos outros 30% também por 6 meses daquela outra unidade. Eu e meu pai saímos, corremos atrás de algum outro espaço, correndo. Nessa época, a empresa estava bem preparada, estava crescendo, estava com caixa, conseguimos negociar também com os fornecedores para nos ajudar. Todo mundo ajudou a gente, porque ficamos 6 meses praticamente sem faturamento. E aí a gente achou um galpão lá na Rua Alvarenga, no Butantã. E aí pegamos esse galpão novinho lá, falamos, fechamos com o dono, beleza, tá tudo certo, vamos fazer a nova sede nossa aqui. Em 4 meses a gente conseguiu construir a nova sede. Montamos 3 andares, estrutura metálica, tinha doca para caminhão. Lá, lembra que a gente tinha começado o nosso site? Foi lá que a gente começou. O site foi o que segurou a gente naquele momento, porque ninguém sabia que a gente estava lá. A loja ainda, né? Não tinha acesso. Ponto então, não existia. Foi o site que começou a ajudar a gente nesse momento lá. Então a gente começou a dar um gás, a rua foi desinterditada, só que aquela loja e a outra não dava o faturamento que a gente tinha antes. E aí fomos então em busca de uma terceira unidade. Aí construímos uma terceira unidade lá no Braço, na Rua do Gasômetro, né? E aí foi também uma outra loja, onde o custo era altíssimo lá. Construímos essa outra unidade. E aí estava com 3 e mais uma 4ª loja
que era aquela loja de outlet que a gente fez. Uma loja só para tentar mandar embora as coisas que a gente não queria mais trabalhar. Era uma loja outlet em outro lugar. Então, 4 lojas rodando com um custo muito maior do que a gente tinha, né? Para chegar no faturamento que a gente estava faturando. Só que assim, aumentou pra caramba a nossa despesa e tudo mais. Fora, tivemos que pegar dinheiro também, tudo. Desembolsamos um monte de coisa. E aí, beleza, começamos a tentar equilibrar novamente. Chegou em 2015, era dezembro de 2015, eu estava viajando, chega o meu gerente do site, me liga falando, Julinho, estamos com um problema. O que aconteceu? O site saiu do ar. Eu falei, volta o site então. Não dá para voltar, o backup tá corrompido. Aí, cara, a gente pegou, eu falei, como assim corrompido? Aí você entrava no site, tinha uma mensagem em inglês, amarelo, fora do ar, não tinha nem o logo nosso. Então, assim, perdemos o site da hora para outra. Então, hoje a gente não consegue entender como aconteceu isso. Todos os clientes que estavam comprando, a gente perdeu o histórico. Ou seja, a gente não sabia nem como entrar em contato com quem comprou para avisar. Deu pau, fala com a gente. Consequentemente, você só sabia quando o cara entrava no Procon, no Reclame Aqui ou com processo. Foi uma chuva de processo para cima da gente. Então, esse momento foi um outro momento de desafio que a gente teve ali. E aí, a gente teve que começar novamente com um novo site. Um pouco antes disso, nesses anos, um pouco nesse intermédio, a gente entrou com a TOTOS. Foi quando a gente conseguiu, de fato, ter um RP que tivesse um controle de estoque, né? Demorou pra caramba, a gente teve um controle de estoque. E a TOTOS tinha acabado de comprar uma outra plataforma, e aí a gente entrou com essa plataforma deles no ar, subimos. Mas não era como o nosso site antes, porque a gente vendia bem naquele outro site. Então a gente perdeu todos os links, quebrou tudo, e aí a gente estava retomando novamente. E aí foi quando teve a questão do Mercado Livre, teve um evento do Mercado Livre. E aí o Mercado Livre convidou a gente para participar do Meli Experience, para visitar, a gente recebeu o convite, fomos lá ver. Eu era meio contra vender em marketplace, e aí quando eu vi vários vendedores falando, mostrando como é que está crescendo o mercado, lá, sabe, lojas de verdade vendendo lá dentro, até então a realidade pessoal era mais CPF e tal. Aí falou, vamos começar a vender. E aí a gente começou em 2016. E assim, o crescimento nosso lá foi muito grande, né? Primeiro momento a gente deu um pau, problema de integração, a loja caiu, aí subimos uma segunda loja e assim, 2 meses a gente já estava faturando mais de 1 milhão lá dentro. E a gente cresceu muito rápido, né? Julinho, você trouxe um ponto muito importante aqui para a discussão, que eu já tenho batido bastante nessa tecla, que é a questão do histórico de vendas. O prejuízo que é você não ter o controle do seu cliente, do histórico, do que ele já comprou com você, porque a gente acredita muito que se você não tem muito bem mapeado esse histórico, é como se você estivesse começando a empresa todo dia do zero. Então, você trouxe aqui realmente, na prática, o que é não ter um histórico de cliente de venda muito bem registrado, não é isso? E hoje você leva isso muito a sério. Como é que vocês fazem para respeitar esse histórico de vendas, fazer um bom cadastro ali dentro de um CRM, dentro de um RP? Como que é a operação de vendas hoje de vocês? Cara, hoje a gente aprendeu, né, com esses erros, né? Então a pessoa de TI faz os espelhamentos lá para ter os backups, para não acontecer o que aconteceu hoje, né? Então a gente tenta hoje cada vez captar os cadastros o máximo possível, tanto na loja dos clientes. Hoje a maior dificuldade nossa hoje, querendo ou não, é captar os dados dos clientes que vão na loja. Porque os vendedores têm que fazer isso, né, no ponto de venda. Só que eles têm aquele receio que se ele cadastrar o cara, esse cara vai ser usado para vender no site e o site vai roubar a venda dele. Ah, boa. Julinho, como que você faz hoje para, não é nem digo educar, mas para conscientizar o vendedor do dado que ele tem que cadastrar e o porquê disso? Exatamente para não acontecer isso que você acabou de trazer. Então, cara, quando você joga na cabeça deles que olha o que aconteceu no passado, o que salvou a empresa lá atrás foi o site tá rodando naquele momento. Se perdemos unidade, perdemos ponto de venda e o site acabou ajudando. Se a gente não tivesse também histórico, né, dos clientes, quando a gente teve a desapropriação, para levar os caras para comprar no site, cara, não sei como que estaria hoje, entendeu? Então, isso ajudou muito. Mas depois,
quando tem aquela outra queda, que teve a queda do site, isso que acabou impactando, né? Então a gente perdeu aquele outro histórico quando teve a queda do servidor nosso. Mas assim, isso porque naquela época também era um pouco mais difícil, vamos dizer assim, de ter esses registros, esse controle muito bem feito. Hoje já é mais simples. Então a pessoa hoje que não faz o registro corretamente das vendas, dos clientes, de todos os dados de uma venda, ele não tem essa desculpa, né? Vamos dizer assim. Hoje tem muita opção, hein? Tem muita opção, né? E deixar de fazer isso é jogar dinheiro fora mesmo, né? Sim, mas tem muita gente que não faz, né? Principalmente quem está no marketplace mesmo, porque até então, agora os marketplaces eles travam a informação do cliente, então a venda está para o marketplace. Mas até outro dia essa informação estava vindo, estava aberta e muita gente não estava aproveitando disso, né? De pegar esse dado e trabalhar eles para, mesmo quem não tinha um site naquele momento, para trabalhar futuramente já esses clientes também. E como que você... Hoje o Marketplace ele trava isso? Hoje trava. E como que você faz para ter a sua gestão, não ficar tão dependente ali da plataforma, do Marketplace? A gente tem a loja física, a gente tem o site, a gente tem o televendas também, que ajuda. A gente tenta fortalecer cada vez mais isso. A gente tem, né, não está só concentrado no Marketplace, está concentrado tem alguns outros Marketplaces, é divisão, a gente trabalha com Mercado Livre, Magalu, Shopee. E o nosso trabalho é assim, a loja física, a gente acredita muito na loja física, então a gente tenta trabalhar cada vez mais o ponto de venda, porque a loja física é o ponto principal para quem está na internet, é o local onde você consegue até validar produto, né? Então tá lá o Daniel, eu tô com um produto novo, você consegue falar diretamente com o cliente, né? Entender o que ele acha do produto, né? Ou se é um produto que voltou, que está com caixa aberta, você consegue também trabalhar esse produto com o cliente, oferecendo algum outro desconto, mostrando aonde que está o problema, para ele poder passar, conseguir vender esse produto. Então é um lugar para você validar, é um lugar que você consegue também trabalhar produtos que voltam de retorno para a gente, né? Fora a venda do dia a dia ali, né? Então tem muitos clientes ainda que não compram na internet, que eles querem comprar no ponto de venda. E a gente trabalha muito com clientes faturados, que é empresas. Empresa que passa lá toda semana para comprar um produto. O cara tem a empresa dele, tem a marcenaria e toda semana passa a equipe dele lá pegando os equipamentos e fatura para eles depois, né? Então eles não querem ter ainda essa outra venda compra online, né? Então a gente ainda acredita muito, eu acredito muito ainda no ponto de venda e no omnichannel. Então tem a pessoa que compra na internet, quer buscar na loja, então isso acaba ajudando bastante. A gente tem um negócio que chama Nacal Express, que é 2 horas de entrega. Já tem 5 anos, né? Acho que a gente criou isso daí. E isso ajuda bastante também. É um diferencial, coisa que até então os marketplaces hoje entregam até no mesmo dia, mas não nessa velocidade. Então é um diferencial que a gente faz para a loja também. Então, essa é uma das técnicas de relacionamento que você criou lá. Tem alguma outra além da Nacal Express, principalmente para esse cliente, igual o seu Júlio trouxe aqui no início, do cliente de longa data, que você tem que ter um relacionamento. Na época ele ligava, pedia para ligar, era o que tinha na época, mas hoje, o que você faz para sempre incentivar essa recompra, para aumentar cada vez mais ali o LTV da sua base? Cara, a gente faz muito evento, né? Então os eventos ajudam bastante, trazer o cliente para o ponto de venda. Oferece café, essas treinamento, né? O treinamento na fábrica, né? Então clientes querem ter um negócio mais avançado, a gente leva para a fábrica também para poder ter esse treinamento. Eu sempre quando eu falo que meu pai está lá na empresa, eu falo, desce lá na loja, vai lá, que sempre tem algum cliente antigo que ele acaba encontrando. Que é da turma dele, das épocas, né? Coisa de 30 anos atrás, né? Sim. Então... Você mal reconhece o cara, mas depois, quando começa a falar, aí você lembra dele mesmo. Chega lá, toma um café mais próximo, ele já está né? com o filho que já está no lugar dele, né? Então, tem muitos casos assim. Relacionamento, fornecedor. Mas uma coisa que a gente fez muito no passado, que é o pessoal coloca um panfleto dentro dos envios para trazer o cliente com descontos e tal. Só que, sinceramente, nunca trouxe grandes resultados para a gente, né? Colocar um desconto na embalagem. Eu mesmo, quando eu compro alguma coisa, cara, eu rasgo a caixa, eu nem olho mais, eu pego o produto e nem olho nota, nem olho papel, né? Uma coisa que a gente viu quando a gente fez a imersão na Amazon lá, a gente levou uma turma para conhecer um pouco mais de vendedores da Amazon nos Estados Unidos. Tem um vendedor lá, né, que, cara, ele mostrou um case de sucesso,
o cara vende muito, o cara desenvolveu um produto e a Amazon não permite você colocar folheto dentro da caixa para levar para o seu site. E o que ele fez? Na embalagem do produto, ele colocou um QR Code. E nesse QR Code, ele coloca assim, leia aqui, e ele oferece, quando a pessoa lê o QR Code, uma garantia estendida do produto dele. Então a pessoa lê o QR Code, se cadastra nele, ele pega o lead. E aí não precisa mais comprar via Amazon, né? E aí ele trabalha o site, né? E ele trabalha com um produto que ele tem que vender as essências depois pro cara. E aí isso acaba vendo... Legal, que aí ele consegue aumentar o LTV sem depender ali da Amazon, cara, né? E você vê os números dele, só vai crescendo também na outra ponta, né? Então, cara, é uma ideia sensacional. A gente contou pro pessoal lá do clube, muita gente está utilizando já também a ideia do QR Code também. Legal. O Julinho citou aqui o clube, o KNAP, para quem não conhece, é o maior clube aí de empreendedor focado no marketplace. Hoje, quantos membros você tem lá já, Julinho? Hoje estamos com quase 130 membros. 130 membros, todos donos de e-commerce. Tudo pessoas que estão com operação, né? Essa é uma das regras. Todo mundo que opera mesmo, empreendedor no e-commerce, né? Então, para entrar hoje lá no KNAP, você tem que ser um empresário com qual perfil? Cara, hoje tem que estar com a operação rodando. Ele tem que estar hoje, tem uma das regrinhas que ele tem que estar com mínimo de faturamento de 250 mil mês. E, cara, uma coisa que a gente fala é ser um cara participante que esteja aberto a compartilhar, né? Verdadeiro, né, Júlio? Verdadeiro. Porque hoje o pessoal que fala que está na internet ganhando dinheiro, não existe isso não, né? Cara, hoje tá cheio, né? Infelizmente tá cheio de cara que é os fakes, né? Que gosta de imprimir etiqueta, gosta de ostentar coisas, carro, casa, uma série de coisas e falar pro pessoal que tem que vender no prejuízo. E é uma das coisas que eu bato muito ali, que não faz sentido nenhum vender no prejuízo. Não tem que vender no prejuízo, né? Olha, primeira coisa, né? Se eu vendo um negócio no prejuízo, eu apanho já, né? Então... Tive muita briga com ele, porque quando a gente está ali na Paz Leme, é uma rua super competitiva. Preço. Então tinha coisas no início que eu não conseguia entender, né? Os caras compravam a dobradiça, vamos supor, por R$1 e vendia por 90 centavos. Eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça. Porque como eu tenho formação de engenheiro, eu sabia mais ou menos mexer com números. Isso aí né? é a matemática de primeira série. Eu não conseguia entender. Só depois de muitos meses que eu comecei a entender como é que era o funcionamento daquilo. O que eles faziam? Eles compravam a mercadoria, então, depois de 3, 4 meses, entregavam esse produto. Então, passava 3, 4 tabelas, já era outro preço. Então, eles vendiam abaixo do custo, recebiam esse dinheiro e aplicavam no banco. Naquela época, Entendi. o banco tinha esse negócio de, como é que fala? Botar dinheiro para gerar juros, né? Sim. Então, não, mas isso é um risco absurdo. Que loucura. Então, os caras vendiam, então eu recebia dinheiro à vista, ia no banco, recebia juros. Até eu entender isso aí levou tempo, viu? Eu não conseguia entender. Eu falava com aquela loja, até eu conhecia o dono, a gente se encontrava no café e eu não conseguia entender. Eu era louco, era doido para perguntar, mas para evitar de ser muito bisbilhoteiro, perder a amizade com... Eu não perguntava, mas até eu entender isso foi difícil, viu? Foi muito difícil, né? De comprar mercadoria, passar 3, 4 tabelas que vinha com preço totalmente diferente. Então, eles vendiam abaixo do custo, recebiam o dinheiro, pegavam esse dinheiro e aplicavam no banco. Então, naquele tempo, o juro era altíssimo, né? Então, mas foi difícil de entender. Isso que na loja sempre foi muito markup. Quem é do varejo sempre usou markup, né? E no e-commerce a gente viu que a conta não é assim, né? Porque o marketplace ele desconta uma porrada de coisa de você, de cima para baixo. E quem não trabalha com a precificação da maneira correta, cara, acaba tomando pau. E é uma das coisas que eu mais vejo a galera fazendo cálculo errado. Isso que eu ia te falar. Quais são os maiores erros hoje de quem está no marketplace ou quem quer... Vamos primeiro para quem está e depois para quem quer começar. Hoje, quem está no marketplace, quais são os maiores erros que você vê essas pessoas cometendo? Acho que um dos maiores erros é precificação. O pessoal acaba errando muito a parte da precificação. Por quê?
calcula errado, calcula o markup. Esquece imposto, calcula o imposto errado. Calcula o imposto errado, esquece que tem uma porrada de frete. Outras coisas que entram na conta ali, acabam errando. Cara, pessoas que já estão vendendo 300, 400, 500, 1.000, que você imagina, pô, esse cara tá fazendo a precificação certa, tá fazendo errado. Esse é um ponto. Primeiro, aprender a precificar. Aí tem cara que fala, não, beleza, eu sei precificar. Tá bom, ele aprendeu. Mas aí ele não olha o resultado final. Ele acha que ele precificou, então ele acha que está vindo correto. Só que se ele não olha o resultado da venda linha a linha, ele está no escuro, porque tem produto que você vai lá e precifica ele com um frete de R$20. Só que o marketplace foi lá e mudou o frete para 30. Ele muda, da hora para a noite ele vai lá e muda o frete. E aí o cara não tinha R$10 de ganho, às vezes, naquele produto. E aí ele passou para 30. Conclusão, ele está negativo. E se ele não está acompanhando essa venda linha a linha... Ele não vê? Ele, cara, está tomando pau naquele produto. Isso quem está no simples, que é a conta mais fácil de ser feita. Agora, um dos erros que acontece muito, a pessoa... Porque o Mercado Livre, geral, né, todos os marketplaces, cara, é muito fácil você conseguir crescer com velocidade, principalmente se o cara vender errado. Né? Então o cara vende errado, preço errado, vai vender. Se você pega esse fone de ouvido, você sabe que vende 1.000 desse por dia e coloca no melhor preço que tem, vendendo negativo, você vai faturar 3, pra 4 mil cacete. por dia. Vai vender pra cacete. Isso, cara, vai vender. E aí o cara fica cego. Então o que acontece? As pessoas começam a vender com velocidade, eles até começam a aprender a precificar, ele até começa a enxergar a margem dele no simples, só que ele vai lá e muda de regime para o lucro real. Ele continua achando que é a mesma coisa que estava no passado, só esperando. E antigamente ele nem olhava o resultado dele com o contador. Ele acha que o contador dele continua fazendo tudo certinho. Ele não acompanha. Então ele não olha se os impostos estão tudo correto, o crédito, o débito está tudo certo. Ele não olha se todos os benefícios fiscais que ele tem está sendo creditado da maneira correta. Ele não olha a margem dele, não acompanha mais a margem dele linha a linha. Ele só olha assim que o resultado do contador fala, está dando positivo ou negativo. E aí ele segue a vida. Só que se tiver errado a apuração do contador, ele está indo para o caminho errado. Mas ele não vai perceber isso se ele estiver crescendo o faturamento, ele não percebe, porque a venda, o dinheiro vem rápido para ele. Então, ele não acaba no primeiro momento, ele não percebe isso. Ele começa a perceber lá na frente, quando começa a cair a venda dele. E aí ele começa a ver que começa a faltar dinheiro. Aí ele começa a antecipar, começa a desestruturar totalmente. Só que como que é o caminho, né? O cara começa pequeno e começa a crescer. O que ele faz? Ele tem que montar time. Ele acaba contratando mais gente, ele acaba mudando da casa dele para um escritório, para um galpão, depois para um galpão de 200 metros, para 1.000 metros, 5.000 metros, e vai crescendo. Quando ele vê que está tudo errado, ele não tem como voltar mais. Porque o cara já está com uma estrutura enorme. O break-even dele vai aumentando cada vez mais. E nisso, crescer é muito mais fácil, no meu ponto de vista, do que você diminuir. Porque você não consegue. Você tem contrato, para você dispensar pessoas tem custo. Para você cancelar contrato tem custo. Então, assim, não dá para noite do dia falar, eu não quero mais faturar agora 5 milhões. Eu quero faturar 1 milhão para mim. Tá bom, mas... Quanto que é sobre a equipe? Quanto você tem de despesa? Você quer faturar 1 milhão, mas vai pagar a sua despesa? Né? Com a margem que você tem hoje? Né? Não, vou aumentar minha margem. Tá bom, mas vai pagar? Não vai pagar. O seu break vai continuar alto pra caramba. Então, essa conta a pessoa não faz. E aí o pessoal acaba ficando cego pelo faturamento. Acaba crescendo muito a venda e acaba não investindo, né, em tecnologia, em pessoas, em conhecimento. E aí quando vê, o problema acabou. Né? Então, assim... É muito bom, dá para ganhar muito dinheiro no marketplace, no e-commerce. Se fizer da maneira certa. Se não fizer da maneira certa e ficar iludido com o faturamento, uma hora a conta chega. Ô Julinho, e para quem tem aquele negócio tradicional, igual vocês tinham um negócio tradicional e começou no marketplace? Para essa pessoa que tem um negócio dela lá offline, já está funcionando, já tem anos que está dando certo e surgiu ali, vale a pena ela começar ir para o marketplace? Cara, eu acho que vale. Só que tem que analisar, nem tudo que ele está vendendo lá, eu acho que talvez interessante para ele vender. Ele monta uma curva ABC? Como é que ele escolhe curva, isso aí? Sei lá, ele tem esses 3 produtos. Tem que analisar. Esse aqui tem demanda? Né? Beleza, tem demanda, mas tem margem? Não, desses 3 produtos, só esses 2 têm margem. Beleza, vamos trabalhar esses 2 aqui. Esse daqui não tem margem agora. Mas será que esse aqui não tem margem? Será que se montar um kit, eu fizer alguma outra coisa diferente para diferenciar
ele continua viável? Então, eu acho que é trabalhar isso, que muita gente acaba errando. Cara, você vê muita gente errando assim. Primeiro momento, o cara vai lá e cadastra o produto no mesmo preço que está vendendo na loja dele. Cadastra no site. Cadastra no site. Nem pesquisa lá quanto que está a concorrência, põe, as taxas. Não vê, cara, é direto. Parece mentira, mas você vê isso daí direto. E aí quando você vê esse cara, você viu quanto tá dando isso aqui? Não, mas o frete eu achei que era 20, mas você viu lá, tem um anúncio lá, tá dizendo que isso aqui é R$100 o frete. Nossa senhora, você vai ver, o cara tá perdendo, cada venda dele tá perdendo 60 conto, R$70. Quanto ele tem que vender para recuperar isso, né? Então, cara, primeiro ponto, aprender a precificar, aprender a buscar o produto da maneira correta, ver quais produtos que tem demanda de verdade ali para poder trabalhar. Porque não adianta também, às vezes a pessoa tem um produto bom, que está vendendo bem no varejo, mas no marketplace não tem mais margem nenhuma, tá ferrado aquele produto, tá uma carne fina lá. Ou produto que não tem demanda, produto não tem uma demanda, ele fica ali achando que o negócio vai vender muito mais, fica botando mais tráfego, fazendo mais coisa, mas ele está já no limite dele, né? Então, hoje tem muitas ferramentas que você consegue analisar o mercado, né? Isso facilita muito, né? Então, acaba cortando muito o caminho, né? Então, se eu tenho lá 1000 produtos, tá, mas quais produtos que eu vou trabalhar? Vamos usar os dados, né? Vamos usar os dados para conseguir ir para o caminho já, passar essa etapa, né? Legal. E do KNAP hoje, comunidade, qual que está o desafio maior lá da turma lá? O que vocês estão resolvendo agora? Cara, hoje, lá no KNAP, acho que a maior dificuldade da turma é parte tributária. Né? Pessoal, hoje a gente fala muito da parte tributária, né? Muita gente fazendo, porque eu acho que o jogo hoje é tributário, né? Então, não é só negociar preço com o fornecedor, não é só saber fazer a precificação, mas é também saber qual que é o melhor caminho. É ir para a extrema, é para ir para a serra, é importar por aqui ou importar por lá, né? Então, é ter a marca própria. Então, a gente fala muito parte tributária, fala muito de gestão de pessoas, né? O pessoal vai crescendo, então eles estão num nível que a grande maioria já passou para outro nível ali desse regime, está no lucro real presumido, e aí estão com essa dificuldade. A gente toda hora está promovendo, trazendo especialista da área, para tentar compartilhar com eles o que a gente pode fazer de melhor, aí todo mundo ter o melhor resultado. Aí. Boa. Então, para quem hoje está na internet, vende e fatura 300 mil, que você falou 250. Acima de 250 mil mês, pode entrar no KNAP. Pode entrar no KNAP, chama a gente, né? Obviamente, vamos conversar, porque cada pessoa gosta de conhecer um pouco a pessoa, para ver o perfil, né? Cara, o perfil tem que ser pessoa aberta querendo compartilhar e ajudar. Esse é o ponto, acho que, importante ali, né? Não adianta só um cara estar lá só para sugar dos outros, né? Então a ideia cara, a comunidade tem que ser, né? A troca tem que ser troca. Porque eu falo assim, lá tem muita gente que tá aí agora, tá lá no interior, tá longe e, cara, não tem uma pessoa para conversar sobre negócio. E lá no clube é o lugar que você vai chegar lá e vai falar, pô, e aí, como é que você tá? Você tá vendendo na Amazon? Pô, tô vendendo. Ah, quanto você está vendendo? Pô, o cara vai falar, o que você está fazendo de diferente? Ah, eu estou fazendo isso. Pô, você quer ir na minha empresa para conhecer minha operação? Quer ver o que eu estou fazendo? Então, cara, isso é aberto. É diferente, acho que se eu chegar num churrasco com um amigo lá e perguntar para ele algumas coisas, os caras vão ficar olhando meio torto, achando que eu estou querendo saber demais. O ambiente de comunidade, eu gosto de falar que ele tem que ser um ambiente, primeiro, confiável. Você tem que ter tranquilidade ali em compartilhar seus desafios. Você também tem que estar numa situação de humildade, não querer... Tem que falar de fato o que está acontecendo, tá? Realmente está difícil, estou com esse desafio, esse problema. Mas também você tem que contribuir. Olha, eu posso te ajudar com isso e com aquilo. Porque senão você também fica uma esponja ali. Você só pede ajuda, mas quando alguém quer que você contribua também, aí você já não quer contar, não quer falar qual que é o segredo, fica naquela assim. Aí não funciona, né, Julinho? Sim. E tem um negócio que a gente faz que eu, cara, nunca falei abertamente, que chama e-commerce do bem. São pessoas que batem no meu Instagram, que estão passando dificuldade. E aí, antigamente, eu ficava tentando ajudar essas pessoas ali, eu, Julinho, diretamente, obviamente, ajudando sem custo nenhum. E aí, só que, cara, não dá para ajudar todo mundo. E aí, um dia eu cheguei lá atrás no clube, no começo, eu falei, pessoal... eu tô com um caso assim e eu tenho feito isso aqui, só que eu não tô com braço para ajudar. Alguém se candidata? Então já tem um grupo de pessoas lá que são voluntários e a gente tenta ajudar essas pessoas. Ah, que legal, não sabia disso.
A ideia não era compartilhar, mas... E-commerce do bem. Não, Chama mas é e-commerce legal. do bem. Então, quem que tiver dificuldade no e-commerce, tá com vergonha de falar, aí, ó, chama o Julinho lá, que ele tem o e-commerce do bem. Que é, cara, é ajudar de fato quem realmente está passando dificuldade. Então, sempre eu tento filtrar, porque senão todo mundo vai falar, eu preciso de ajuda. Cara, é cara que está passando dificuldade mesmo. Então, a gente junta lá 3, 4, então eu coloco 4 conselheiros junto, eu participo também, e a ideia é tentar esse cara reviver ali. Então, não é... ninguém vai cobrar nada, todo mundo ajudando, e a ideia não é ficar ajudando com dinheiro, é ajudar a mostrar para ele o caminho certo pela experiência de cada um. Então, cada um tem uma visão diferente e a gente tenta, de alguma maneira, fazer com que ele cresça novamente aí. Boa, massa. Bom, pessoal, é hora de encerrar. Ficarei aqui facilmente conversando horas aqui com os dois. Empreendedorismo raiz, empreendedorismo de verdade, né, Julinho, seu Júlio? Tem um recado aí para passar, seu Júlio? Você que começou lá atrás como engenheiro, trouxe foi RH aí de uma pessoa, de um senhor de 70 anos de idade para a empresa, que foi o melhor funcionário que você teve, e hoje está com esses desafios aí do dia a dia. E como é que é isso aí? Passa a mensagem aí. Esperar que ele vive também até mais de 70 anos, né? Vai fazer 80 agora. 80 anos. Então, agora eu já não consigo mais acompanhar as coisas deles, né? Sistema, uma série de coisas, né? A cabeça já não ajuda muito. Eu quero até, às vezes, querer ajudar, mas as minhas coisas de ajudar é já do tempo antigo, né? Então mas sempre tem alguma coisa ali que você vê que ninguém está vendo. Ficar incentivando para eles tentar coisas melhores, né? Sim. Então, o Julinho sempre está me convidando, eu que às vezes acabo fugindo, agora ele fala, meu pai só quer saber de pescar, jogar golfe, não sei o que e tal, né? Mas nem isso, agora eu estou conseguindo, faz 5 meses que eu não jogo, né? Eu tive um problema de próstata, então agora... Por mero acaso, amanhã eu vou voltar a jogar. Depois de 5 meses, eu vou voltar a jogar, né? Então, tem mais de 100 troféus de golfe. 100 troféus? Eu vou chamar o internacional. Tem. Vou convidar um dia para jogar com o João Olivério, mentor de vendas. Vai gostar de bater um papo com ele e jogar um golfe. Como é que ele chama? João Olivério. Depois eu vou te apresentar. É de algum clube aqui? Eu conheço aqui de São Paulo, já converso com ele há anos aí de vendas. Você não joga? Não, ele tenta me emplacar nessa aí, mas eu não consigo. Para vocês, ele seria bom aprender a jogar, mas por enquanto ainda é muito jovem, né? Mas é que o golfe toma muito tempo, né? Toma muito tempo. Mas como relação comercial, relação social, é muito bom, né? Porque sempre tem alguém que joga golfe, então você convida. Conversa, troca uma ideia ali. Né? Não tem essa questão de nível, né? De um joga melhor, outro você joga contra o campo, né? Joga contra o campo. Que nem futebol é bem diferente. Tênis, a gente jogou muito tênis. Ele jogou... Eu investi muito nele no tênis, né? Então agora eu não quero mais saber de investir. Agora se for investir, vou investir no filho dele, né? Já deu, né? Ele jogou muito tempo, podia voltar a jogar agora, né? Tá numa idade que tem que praticar algum esporte, né? Só trabalhar que nem doido, né? E isso aí, às vezes, até consegue resultado melhor, porque tem um relacionamento social muito bom. Jogar tênis, jogar golfe, vai pescar. Eu tenho um grupo de amigos que a gente pesca, sabe, há mais de 40, quase se conhece 50 anos. Todo ano a gente vai para Manaus pescar. Ah, legal. Né? Então, é bom essas coisas. Não é só trabalhar, a gente tem que saber dividir as coisas também, né? Sim. Tá certo que eu, na idade dele, trabalhava dia e noite, não queria nem saber, né? Tem filho para sustentar a mulher, então você não tem como fugir, né? Mas... E aí, Julinho, e a mensagem que você tem que passar para a turma aí? Quem quiser também te acompanhar nas redes sociais. Quem puder acompanhar lá, @vendendo com Julinho. Cara, eu falo a verdade ali, eu gosto de, sem frescura, passo o dia a dia com a turma e a gente faz bastante imersões aí também sobre, não só Mercado Livre, a gente fala muito sobre gestão, fala muito sobre análise de resultado, tributação. Também estamos fazendo várias imersões também de Amazon, Shopee também, que é pelo KNAP Educação.
E tem um clube de negócios, né? Que você conhece o Elcio, o Gustavo, Sim. sócios lá, e estamos crescendo bastante, estamos com um projeto bem grande para esse ano. Tem as imersões China, né? Tem vaga lá ainda? Hã? Tem vaga? Pra China tem. O problema é arrumar o visto agora. Já tá, o grupo tá bacana aí. A gente vai sábado. Sábado agora eu tô indo pra China. Aí eu fico 2 semanas lá. Vamos levar um grupo para lá para conhecer não só a feira de Canton, vamos também para a feira de Yiwu, vamos para Hong Kong. A gente fez ano passado a imersão na China, foi o primeiro grupo a entrar dentro do Alibaba, a fazer uma imersão dentro do Alibaba. Então vamos ter novamente essa imersão dentro do Alibaba, eles vão trazer fornecedores para o grupo, vai ser muito legal. E também depois, em maio, a gente vai ter imersão para a Amazon nos Estados Unidos, que a gente vai visitar o CD da Amazon e também ter vários outros treinamentos lá com a turma. Bem Boa, bacana esse aí também. dá tempo de ir, né? Esse dá tempo, esse da Flórida dá tempo. tipo- Olha, procurar China, aí, eu vou maio. com você também. Próximo. Vamos. Boa. Boa, meu pai falei, Vamos marcar. Ele vai jogar ia- golfe e ir pra essa imersão na China. Não, porque tinha uma época, a gente ia muito, cada 2 anos nós íamos na feira lá de Colônia. É a maior feira de ferramenta da Alemanha. Olha, não era fácil acompanhar ele. 6h30, 7 horas, ele já estava querendo ir lá na feira. Andava o dia inteiro. Nossa Senhora, né, Julinho? China anda muito. China a gente vai fazer. A gente, Precisa ter preparo físico em mesmo. outubro eu medi, a gente andou média de 15 km por dia. Nossa. Os caras que tá tudo preparado, tá aguentando. Por isso que o Elcio tá tão forte, né? O Elcio vai estar lá também. Boa. O Elcio tá andando todo dia à noite. Pra ver se ele acho que tá se preparando aí. Mas vai ser bom. E a próxima vez você consegue ir com a gente aí. Vai Não, gostar. bora. Vai ser Fechou. top. É isso Bom, aí. obrigado mais uma vez pelo convite aí, oportunidade aí. Foi muito bom. E quem puder acompanhar a gente aí, tiver dúvida, estão aberto, pode chamar. A gente vai ajudar aí. Show, é isso. Obrigado, pessoal. E para Obrigado. você que gostou, compartilha aí com o empresário, aquela pessoa que você também sabe que tem e-commerce, está começando ali no Marketplace, acompanhar aí o Julinho. Beleza? Valeu, grande abraço. Obrigado. Obrigado.